E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que esteja todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí um tutorial de como você melhorar o desempenho do seu Ryzen 7 5700X com um PBOzinho, um overclock automático da AMD. Vamos estar fazendo pela BIOS da placa-mãe. E para isso você vai precisar desses dois programinhos, onde eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Se gostem desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E aqui eu estou aqui com o meu processador, com o meu sistema em um benchmark Cinebench R23 no multithreads, multicore, onde estressa bem o processador, faz com que ele bata aí seus 100% de uso, que querendo ou não é onde força o seu processador. E aí, de início eu faço esses testes que eu vou precisar de alguns vou estar precisando aqui do CPU TDC e o do CPU EDC para mim fazer os ajustes lá na placa-mãe. No meu caso aqui tá pegando aqui 90.000 no EDC e no CPU TDC tá pegando aí 55, mais ou menos aí em estresse de uns 7 minutos. O clock do processador aí tá pegando aí 4.000 MHz e a temperatura do processador tá batendo aí uma temperatura até de no máximo aí uns 64, 65 graus. Tá, isso daí aumenta o desempenho em jogos competitivos. E alguns de história campanha vai aumentar, mas isso daí para história e campanha você joga ali com 60 FPS, nem vale a pena. Esse método aqui vale muito a pena para quem joga mais competitivo. Aqui eu resetei a minha BIOS da placa-mãe, né? Resetei aqui, ó, CPU aqui, a mainboard aqui é uma B550M Aorus Elite. Vai ser essa placa-mãe que a gente vai estar fazendo as configurações. Se você tem uma placa-mãe de vídeo diferente, deixa aí nos comentários qual é o modelo da sua placa-mãe. Qualquer coisa a gente pode estar fazendo vídeo com a sua placa-mãe também. E aqui não ativei nem o XMP das memórias, então eu resetei toda a minha configuração. Vou ativar o XMP, ativar o Resist Bar, deixar aí a configuração redondinha aí para a gente ter a melhor configuração possível, sem denegrir, sem danificar o seu processador, sistema, porque é um overclock automático da AMD. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Windows 11 e vou reiniciar com ele reiniciando. Eu vou ficar apertando a tecla Delete. Então pessoal, já estamos aqui na BIOS da minha placa-mãe. A minha placa-mãe aí tá com a versão mais atualizada, né? Tá bem atualizadinha. Tem alguns modelos de placa-mãe, dependendo aí, não vai ter algumas opções para você poder fazer esse PBO. Então eu recomendo que atualize. Se você estiver utilizando B550 da Maxsun ou algum modelo que não tenha aqui alguma configuração aí que tem aqui nessa placa-mãe, eu recomendo você estar atualizando a BIOS. E esse procedimento eu recomendo em placas-mães aí B450 ou B550 que tem aí um VRM melhorzinho. Então uma placa-mãe mais interessante, porque querendo ou não, dependendo aqui dos ajustes, você pode ter dar um boost no processador e isso pode fazer com que ele esquente um pouquinho, beleza? Então vamos lá. Aqui nessa placa-mãe eu vou estar apertando aí o F2. O F2 já vai entrar nessa parte aqui onde nós está fazendo o processo. Primeira coisa aqui é ativar o XMP. Nós iremos aqui nessa Aorus Elite, nós iremos aqui em favoritos. Em favorito vai ter Extreme Memory Profile XMP. Aqui é só pegar e ativar o XMP. As memórias que eu utilizo aqui, geralmente eu não subo um pouquinho a frequência, porque são memórias aí mais baratinha da Asgard, são memórias aí mais simples, então eu não faço nenhum ajuste. Eu poderia fazer ajuste aí no CL das memórias, mas nesse vídeo eu não vou estar fazendo nada disso. E também se eu tivesse aqui utilizando aqui um processador com gráfico integrado e estiver jogando com gráfico integrado, seria interessante eu fazer esses ajustes para dar um ganho nas memórias RAM. Só que aqui não é o meu caso, eu tenho uma plaquinha de vídeo aqui nesse PC, então nós vamos focar aqui somente no PBO. Aqui, depois disso aqui, ativei o XMP, nós iremos aqui nessa opção aqui, a terceira opção dessa placa-mãe, nós procuraremos aqui AMD Overclocking, né? Dependendo da sua placa-mãe, é só você procurar aí AMD Overclocking. Aqui em AMD Overclocking que nós damos um Enter, aqui vai ter aqui essas opções. Nós iremos aqui na primeira opção,
Precision Boost Overdrive, vamos aqui Krika, vamos aqui Advanced. Em Advanced, aqui nós iremos aqui em PBO Limits e vamos colocar manual, e aqui é que a gente vai utilizar aquela porcentagem que nos deu lá, né, que deu uma porcentagem ali de 55 e também 90 mais ou menos. Então no TDC, nessa configuração eu costumo deixar em PPT Limite, eu costumo deixar em 110, TDC eu costumo deixar em 70, que eu poderia colocar entre 60 a 70, e EDC eu costumo deixar aí, lá deu 90, aqui eu vou estar deixando a margem de 100 mais ou menos. É essa configuração. Em Precision Boost Overdrive escalar, aqui eu coloco aqui também manual, e aqui vocês podem estar colocando entre 1x a 10x. No meu caso aqui eu coloco 4x, pelos meus testes que eu fiz com esse processador que eu tenho aqui, essa configuração aqui segurou muito bem ali o desempenho, não sofreu, né, não sofreu com travamentos, crash, não sofreu com essa configuração que eu deixo. E o Precision Boost Overdrive, ele vai ser o escalonamento onde vai manter o processador com o clock mais alto. Então se você joga aí jogos competitivos, isso aí é interessante, você manter o clock mais alto. E aqui N-Curve Uptime, nessa configuração aqui nós iremos colocar aqui all cores, e aqui vai depender do silício do seu processador, tá? Aqui vai depender do silício. Aqui eu coloco em negativo, e aqui vocês podem estar testando aí a sua configuração entre 10 como mínimo e de máximo até 30. No meu caso aqui 25 para mim ficou excelente. O silício que eu tenho nesse processador, ele segurou muito bem. Testei jogos pesados, o Warzone, o jogo aí não reiniciou, não crashou. Lembrando que assim, forçar um pouquinho aí você ter uma boa refrigeração, tá? Se você não tiver uma boa refrigeração, faz uma configuração e testa a estabilidade do seu sistema, tá? É legal, tem alguns programinhas que você testa a estabilidade, é legal você ir fazendo um ajuste aos poucos. Aqui eu recomendaria você começar com 10, começa com 10, sobe aí para 12, sobe aí para 15, sobe aí para 18, vai subindo aos pouquinhos, não vai de uma vez, tá? Vai subindo aos pouquinhos e faça aí os testes de estabilidade do sistema. No meu caso aqui eu tô deixando nessa configuração aí esse 25, porque eu já fiz vários testes aqui nessa bancada, como vocês vão ver os testes lado a lado que eu fiz, e assim, segurou tranquilamente, beleza? E aqui ó, CPU Boost Clock Override, aqui, essa opção aqui vai ser para você pode dar um ganho no seu processador, ou você pode diminuir o clock do seu processador. Por exemplo, você tem um processador Ryzen 5 5600 GT, e o seu processador, você tá aí utilizando o cooler boost, o cooler que vem no processador, e acaba que ele deixa o processador muito quente por conta do clock alto que tem nesse processador ou em outros processadores. Aqui você pode estar colocando negativo e diminuir até 200 MHz no seu processador, deixando ele com o mesmo desempenho do 5600G, e isso vai fazer com que o processador mantenha mais frio. No meu caso, como eu quero ganhar desempenho, aí eu vou colocar em positivo e aqui eu posso dar um ganho até 200 MHz nesse processador. Praticamente esse daqui é os testes, praticamente esse daqui é o PBO que a gente fez aí no processador. Quando você tem aí um processador que tem um gráfico integrado, vai ter mais opções aqui para você mexer. Se você estiver utilizando o gráfico integrado, você consegue fazer esse PBO limite no processador, e aqui também você consegue fazer até em placa de vídeo, mas no meu caso eu não acho interessante fazer na placa de vídeo. Feito aí o PBOzinho, nós já vai reiniciar a máquina, já vai observar que a máquina já está aí com clock 4850 MHz. Vocês também, se quiserem, pode estar fazendo um undervolt, né? Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo aí no seu sistema o undervolt, diminuindo aí um pouco, né? Travando aí o consumo do processador. Vocês podem estar fazendo isso também. E aqui eu vou aqui também nesse ajuste aqui, ó, nessa opção e o post, e nós vamos aqui ativar o Resize Bar. O Resize Bar, principalmente se você usa placa de vídeo da AMD, em jogos aí como o Warzone, muitos jogos lançamento, você dá um ganho de desempenho, porque o Resize Bar
melhora a comunicação entre as memórias e o processador. Isso daí, dependendo do jogo, é principalmente esses jogos que tem um consumo a mais de memória VRAM ou memória RAM, você dá um boost a mais pela essa rapidez, tá? É essa configuração que eu faço nos testes que vocês já viram no Ryzen 7 5700X, né, com PBO com OC, é essa configuração. Não faço aqui mais nada. Aí é como eu falei, vocês podem ir aí também e travar o V-Core do processador, tá? Mas isso daqui eu não vou fazer, eu vou deixar aqui do jeito que eu sempre faço aqui nos vídeos. Eu dou um F10, dou um sim e aí já vai reiniciar a máquina, aí a gente já vai observar lá, já tá configuradinho. Nos testes aí nós deu um bom ganho de desempenho no Fortnite pegando aí até um pico aí de uns 450 FPS tranquilo. O processador tá mantendo aí uma temperatura de 62, 63 graus, 61 graus, uma excelente temperatura. O clock se mantendo aí 4850 MHz, né, um clock alto. Clock praticamente aí do Ryzen 7 5800X, ele em alguns momentos ele pega esse clock, só que não consegue manter se você não fazer alguns ajustes e tiver um bom resfriamento. Já no 5700X ele é bem mais frio em comparação ao 5800X e você consegue extrair um bom desempenho nele também. Aqui assim, o consumo do processador tá ficando 77, 80 watts, e o consumo total da máquina, deixa eu dar uma olhada aqui, o consumo total da máquina também, e o consumo total da máquina tá pegando aí seus 200 watts aqui no Fortnite, e tá entregando aí um bom FPS. E aqui fizemos os testes lado a lado, começando aí com CS2 1080p, tudo no baixo, no próprio benchmark do jogo. Aqui em jogos competitivos a gente vê um ganho bem maior em comparação aos jogos de história. Eu também deixei jogos de história, e no CS2 tivemos aí uma média de 397 FPS sem o PBOzinho, e com o PBOzinho aí pegou aí uns 450 FPS, um ganho aí de mais ou menos aí uns 53 FPS, um bom ganho, né, em jogos competitivos para quem precisa aí segurar o FPS um pouquinho mais alto. E Ghost of Tsushima 1080p, qualidade alta, um game aí de história, aqui praticamente ficou aí na margem de erro, né, porque nós tivemos aí uma média de 141 para 140 FPS. Em jogo de história e campanha a gente não vai ter um ganho expressivo. Em todo caso aqui, jogos campanha e história, você tendo aí 60 FPS, não precisa mais do que isso, então nem precisaria você fazer ajuste se o foco for só jogo história e campanha. MW3 1080p, contudo no baixo, no próprio benchmark dentro do jogo. Aqui também a gente vê um bom ganho de desempenho, onde ali nós tivemos aí 237 para 272. Em jogos competitivos é uma mão na roda, o processador passa a ter um consumo um pouquinho maior e assim passa a utilizar um pouco melhor a placa de vídeo. Nós temos ali 90% de uso, enquanto no PBO ele tá batendo a placa de vídeo a 100% de uso. E também testamos aí o Red Dead Redemption 2 1080p, com tudo no baixo. Aqui também nós tivemos um pouquinho ganho de FPS, 127 para 147, um bom ganho, mas não vai influenciar em história e campanha. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aí também qual outro processador vocês queriam ver a gente fazendo esses ajustes. Vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.